Fala, corajosos! Sejam bem-vindos à Casa do Medo. Você acredita em espíritos? Em coisas que não podem ser explicadas? Depois de hoje, talvez passe a acreditar. Então, apague as luzes, tranque a porta e prepare-se. A história de hoje vai te perseguir. A Igreja dos Sussurros. O segredo sombrio por trás da fé. No coração de uma cidade pequena e devota, situada em um vale cercado por colinas, havia uma igreja antiga, suas pedras desgastadas pelo tempo, mas sua torre se erguia imponente, como se estivesse em guarda há séculos. A igreja de São Bartolomeu era no centro da vida comunitária, o ponto de encontro para as celebrações, batizados, casamentos e, claro, os sermões de domingo. Mas ela escondia algo obscuro, um segredo terrível enterrado nas profundezas de suas fundações. Tudo começou quando desaparecimentos misteriosos começaram a assolar a cidade. Jovens, mendigos e forasteiros que passavam pela região simplesmente sumiam, sem deixar vestígios. A polícia local fez o que pôde para encontrar uma conexão entre os desaparecimentos, mas nenhum padrão claro emergia. As investigações não levavam a lugar nenhum, até que uma denúncia anônima chegou à delegacia. A denúncia era breve, quase enigmática. O que procuram está na igreja. A verdade está no subsolo. O inspetor Ramos, um homem cético e prático, que raramente dava ouvidos a superstições, foi designado para investigar a pista. Ele cresceu na cidade e sempre achou estranha a aura em torno da igreja de São Bartolomeu, especialmente em torno do Padre Álvaro, um homem carismático, mas com uma presença perturbadora que poucos notavam. Montando uma pequena equipe de 4 homens, Ramos decidiu que iriam investigar a igreja à noite, longe dos olhares dos fiéis. Eles precisavam ter certeza antes de iniciar uma ação mais pública e a última coisa que queriam era provocar pânico. Naquela noite, a cidade dormia sob um céu sem estrelas. O silêncio envolvia as ruas como um cobertor sufocante. A pequena equipe da polícia estacionou discretamente do lado da igreja e entrou pela porta dos fundos, que Ramos estranhamente encontrou destrancada. Os corredores da igreja estavam sombrios. As luzes das lanternas tremulavam nas paredes de pedra. O lugar parecia vazio, mas não abandonado. Havia algo na atmosfera, uma presença invisível, uma quietude inquietante. Explorando a sacristia, encontraram o Padre Álvaro no altar, em silêncio, com as costas viradas para eles, em profunda oração. Ramos hesitou, mas algo na postura imóvel do padre fez seu estômago revirar. Era como se ele soubesse que estavam ali o tempo todo. "Padre", chamou um dos policiais. Mas o Padre Álvaro não se mexeu. Ramos se aproximou lentamente.
colocando a mão no ombro do velho sacerdote. Quando o padre se virou, seus olhos estavam distantes, quase vidrados, e um sorriso frio distorcia seus lábios. Antes que pudessem fazer qualquer outra pergunta, ele simplesmente sussurrou: "Vocês chegaram na hora certa. O sacrifício está prestes a começar." Aquelas palavras gelaram Ramos até os ossos. Sacrifício? O que ele queria dizer com isso? De repente, as luzes dentro da igreja se apagaram. O silêncio foi quebrado por um som distante, um zumbido baixo, vindo das profundezas da igreja. Era como se algo estivesse vivo sob seus pés. Ramos sentiu o chão tremer levemente e o zumbido tornou-se uma espécie de murmúrio, como vozes abafadas vindo de algum lugar abaixo da terra. Ramos ordenou que 2 dos seus homens ficassem de olho no padre, enquanto ele e o outro policial investigavam o porão da igreja, onde acreditavam que poderia haver alguma pista sobre os desaparecimentos. O porão da igreja era vasto, um labirinto de túneis subterrâneos. Parecia que a igreja era muito maior por baixo do que por cima. À medida que desciam, o cheiro de mofo e terra molhada se misturava com algo metálico e acre. Sangue. Eles seguiram o cheiro até uma grande porta de ferro, que parecia incrivelmente antiga, como se tivesse sido selada por séculos. Ramos hesitou antes de empurrá-la. Ao abri-la, o que encontraram foi de arrepiar. Uma câmara ritual, esculpida na pedra, iluminada apenas por velas vermelhas, dispostas em um círculo no chão. Dentro do círculo havia símbolos antigos, rúnicos, que não faziam parte de nenhuma prática religiosa que Ramos já tivesse visto. Mas o mais perturbador era o que estava no centro do círculo: um corpo humano, nu e amarrado, com cortes precisos ao longo do peito e braços. O sacrifício era recente. O sangue ainda escorria pelos sulcos das pedras do chão, formando um padrão que parecia pulsar levemente. Ao redor da câmara havia livros antigos, grimórios com páginas amareladas e cheias de anotações em uma língua desconhecida. O horror nos olhos de Ramos era evidente. Não era apenas uma igreja, mas um santuário para algo muito mais antigo, muito mais sombrio. De repente, uma risada ecoou pelos corredores subterrâneos. "Padre Álvaro, vocês nunca deveriam ter descido aqui", disse ele, agora de pé à porta da câmara. Seus olhos brilhavam de forma insana. "Essa igreja serve a um propósito muito maior do que qualquer um de vocês jamais poderia compreender." Ramos sacou a arma, ordenando que o padre ficasse onde estava. Mas Álvaro continuou rindo. "Vocês ainda não entenderam, não é? Não sou eu que controla esse lugar. É ele." Antes que Ramos pudesse reagir, as velas no círculo apagaram de repente e o ambiente foi tomado por uma escuridão quase sólida. Do fundo da câmara, algo começou a se mover. Uma presença massiva. Algo que não deveria existir. Algo que parecia se materializar das sombras. Emergiu lentamente. Era uma forma indistinta. Um amontoado de escuridão e olhos brilhantes. A criatura
um ser pagão que adoravam há séculos. Era uma entidade que se alimentava de sacrifícios humanos, uma divindade esquecida pelos tempos modernos, mas mantida viva por aqueles que ainda realizavam os rituais. A entidade avançou lentamente, movendo-se como uma sombra viva, devorando a luz ao seu redor. Ramos tentou disparar sua arma, mas o monstro não era físico. As balas passavam por ele, como se estivesse em um plano diferente de existência. Ele sentiu o ar à sua volta esfriar drasticamente, e então o silêncio foi quebrado por gritos de seu colega, que foi arrastado pela entidade para a escuridão. Seus gritos desaparecendo rapidamente. Ramos correu. Ele precisava sair dali. Precisava avisar os outros. Mas quando voltou à superfície, encontrou um dos policiais que ficaram com o padre em estado de choque. Padre Álvaro já não estava lá. Eles apenas murmuravam incoerências, suas mentes quebradas pelo que tinham visto. Na manhã seguinte, quando as autoridades locais finalmente chegaram, não encontraram nenhum vestígio da câmara subterrânea. Era como se ela nunca estivesse existido. Mas Ramos sabia a verdade. Ele sabia que a igreja de São Bartolomeu não era apenas uma casa de fé, mas uma fachada para o culto a uma antiga entidade pagã, uma criatura esquecida pelo tempo, mas viva nas sombras, alimentada pelos sacrifícios daqueles que ousavam se aproximar demais da verdade. E ainda hoje, a igreja permanece aberta, seus sinos ecoando pela cidade, chamando novos fiéis ou novas vítimas. E essa foi a nossa história de hoje. E agora, você ainda sente vontade de entrar numa igreja antiga no meio da noite? Será que conseguiria ignorar uma voz sussurrando seu nome? Espero que você consiga dormir hoje. E lembre-se, aqui na Casa do Medo, o terror nunca dorme. Até o próximo vídeo.